E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, é muito bom estar aqui mais uma semana falando da palavra do Senhor com vocês e compartilhando qual é a boa e agradável vontade dele para mim e para a sua vida. Hoje nós vamos estudar o tema Um chamado de Deus para a sua vida. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, abre em Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 e 2 e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Veja, que muitas vezes o chamado de Deus exige que nós larguemos o luxo da nossa casa, o comodismo, e vamos para um caminho que para nós é incerto, mas que para Deus há uma certeza. Nesse caminho Deus abençoará você, para que você abençoe outras pessoas, como foi com Abraão. Através dele surgiu uma grande nação. Ele abençoou muitas pessoas através de Abraão. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, no verso 28. Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos, capítulo 8, verso 28. Diz o seguinte: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu querido e minha querida, se Deus tem chamado você, se Deus tem tocado o seu coração, atenda esse chamado, pois todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você está a fim de seguir a vontade dEle e fazer a vontade dEle na sua vida, as coisas vão cooperar para o bem. Talvez não nesse momento exato, mas Deus, Ele vai nivelando o caminho, Ele vai preparando o caminho para que você possa caminhar em segurança, para que você não sofra no caminho, pois esse é o caminho certo. Siga o chamado de Deus, atenda o chamado dEle, que você certamente será abençoado para abençoar outras pessoas. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Nós atendemos o chamado, o propósito de Deus para a nossa vida, para que nós abençoamos outras pessoas. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, vamos ler em Isaías, no capítulo 22, verso 22, que diz o seguinte: Isaías, capítulo 22, verso 22. É uma certeza para mim e para você. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, abre em Isaías no capítulo 22, verso 22, que diz o seguinte a palavra: Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Veja, aqui Deus nos dá a certeza que se Ele chamou nós, se Ele preparou o caminho, não vai ter nada que nos impedirá de seguir esse caminho. Se Deus abriu uma janela na sua vida, ninguém pode fechar. Se Ele fechou uma janela, ninguém pode abrir. Confie em Deus, atenda o chamado dEle e siga em frente. Se Deus tem tocado o seu coração, se Deus tem mostrado a vontade dEle através da palavra, siga ela, pois não tem erro. Se você fizer a vontade de Deus, você não vai errar, porque a vontade de Deus é certa, é plena e é satisfatória. Então que você possa, a partir desse vídeo, atender o chamado de Deus para a sua vida, que Ele tem chamado tanto, que Ele tem falado tanto a você através das Sagradas Escrituras. Que eu e você possamos atender o chamado dEle e fazermos a vida segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade, pois a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Que Deus abençoe muito vocês e que vocês possam ser muito felizes. E lembre-se, amigos, assim diz o Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que você tenha uma excelente semana e que Deus abençoe você muito. Um forte abraço e até o próximo vídeo.